O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e me enviou para anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os contritos de coração, para anunciar aos cativos a redenção, aos cegos a restauração da vista, para pôr em liberdade os cativos, para publicar o ano da graça do Senhor. O Evangelho de hoje está no livro de São Lucas, capítulo 4, versículos 16 e seguinte. Jesus aqui está parafraseando, né, uma passagem do livro do profeta Isaías, que já 700 anos antes dele já profetizava isso. E quando Jesus anuncia isso, ele acabou por enfurecer os fariseus da época, os doutores da lei. Né? Por quê? Por causa daquela dorzinha de cotovelo, por causa da inveja. Né? E Jesus vai realmente fazer o que está aqui escrito, né, no livro de Isaías. Em primeiro lugar, Jesus foi ungido, sim, ungido pelo Pai. No batismo de João Batista, saiu uma voz grave da nuvem que diz: esse é o meu filho amado, escutai-o. Ele foi ungido pelas águas batismais, e ele foi ungido por Deus, Deus Pai também, né? E ele era 100% Deus, ele é 100% Deus, 100% homem. São duas naturezas numa só pessoa. E esse é um milagre que a gente chama de união hipostática. No ventre de Maria, né, foi ligado a essas duas naturezas. Né? E, e é lógico que o Senhor, Deus Pai, enviou para anunciar a boa nova aos pobres. Pobres aqui também no sentido de pobres pecadores, né, que receberam esse anúncio da palavra. E essa passagem acontece logo depois que Jesus volta do deserto, os 40 dias no deserto. Então ele entra na sinagoga, dão a ele o livro de Isaías e ele escolhe essa passagem aqui para anunciar que realmente ele é o Filho de Deus, ele é ungido e ele veio para salvar, veio para sarar os corações contritos. Quantas vezes ele falou assim: teus pecados te são perdoados, né? Sarar os corações contritos. Mas infelizmente teve muitos corações que ele não pôde sarar. Por quê? Porque não quiseram. Porque não se dobraram. Porque eles viam sim um Jesus humano, falando: mas esse é o filho de José, o carpinteiro. Eles não conseguiam ver, mesmo com todos aqueles sinais que Jesus dava, que só Deus poderia fazer. Eles estavam tão duros, né, no seu próprio egoísmo que não aceitavam que Jesus era Deus. Né? E aqui vai dizer que ele veio para pôr em liberdade os cativos. Sim, o povo de Deus por muitas vezes foi cativo, foi levado cativo para outros países. Quando pecava, quando ofendia o Senhor, ele era levado como cativo. Mas para nós, nos dias de hoje, ser cativo também é ser cativo do pecado. Quantas vezes a gente entra num pecado e fica, né, patinando, e às vezes comete outros pecados para permanecer naquele pecado, e aí vai se acostumando com aquele pecado e não quer mais sair dali. Esse é o cativo do pecado. Mas o grande risco é, se nós morrermos nesse pecado mortal, nós seremos cativos do demônio no inferno. Para sempre. Para toda a eternidade. Portanto, nesse dia de hoje que Jesus nos pergunta, como é que nós o reconhecemos? Como ungido do Senhor ou como simplesmente um homem inspirado, um grande profeta, um sábio, um guru? É essa a pergunta que Jesus nos faz nesse dia de hoje. Pense nisso hoje. Deus te abençoe e persevere.